Olá, queridos. Chegamos então ao nosso 13º estudo do ciclo 2020 do Celebrando a Recuperação da Comunidade Religar. E é uma alegria para nós pensarmos que você continua conosco, continua fazendo a sua caminhada e vivendo o seu ciclo de recuperação, um dia de cada vez, um passo de cada vez, dentro do seu ritmo, mas sem desistir. Isso é muito, muito importante. Eu me alegro muito. Hoje nós estamos iniciando a 4ª decisão. São 8 decisões que o nosso ciclo nos ensina, 8 decisões fundamentais para nós irmos vivendo um processo de recuperação contínuo na nossa vida, reconstruindo o nosso ser interior, trazendo cura para a bagagem emocional que muitas vezes está adoecida dentro de nós e nós estamos carregando esses pesos por tantos anos. Mas hoje nós então iniciamos o entendimento da 4ª dessas 8 decisões. Vamos lembrar até aqui que decisões foram essas? Primeiro, a decisão de admitir. Trabalhamos essa decisão, fizemos admissões e continuamos fazendo. As decisões, elas são apresentadas nos estudos, mas elas fazem parte do processo inteiro. Depois, confiar, a decisão de confiar, a 2ª decisão. Aí trabalhamos a decisão de entregar, a 3ª decisão. E hoje iniciamos a 4ª decisão, a decisão de depender. Depender. Sabe, eu sei que esse verbo, ele carrega naturalmente alguns medos ou algumas situações de que nós já olhamos assim com uma certa resistência, porque a grande verdade é que a gente, se pudesse, não gostaria de depender, né? E nós temos essa carga até emocional que já rejeita a questão da dependência, né? Não, eu não dependo de ninguém. Eu vou crescer, eu vou ter a minha profissão, eu vou me formar, eu vou trabalhar para eu não depender mais de ninguém. Inclusive, quando nós estamos na relação de dependência dentro da nossa casa, por exemplo, ainda em crescimento, com os nossos pais, sob a tutela deles, dependendo financeiramente deles, emocionalmente, fisicamente, né? Porque eles que cuidam de tudo. Muitas vezes nas nossas rebeldias a gente diz assim, um dia eu não vou depender de ninguém, um dia eu vou sair daqui para eu não precisar estar dependendo. Então há dentro do ser humano essa questão de que não quer depender, mas a grande verdade é que existe sim uma necessidade de nós dependermos da pessoa certa, do jeito certo. Aquilo que nós chamamos, que é o tema do nosso estudo de hoje, a dependência saudável. Do que nós estamos falando a respeito da dependência saudável? Olha bem, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 62, versículo 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Essa é a dependência saudável que eu e você precisamos enxergar e estabelecer na nossa vida. É essa dependência, é essa decisão de depender que precisa fazer parte do nosso ciclo de recuperação. A dependência que Davi, salmista, tinha em relação a Deus. Ele diz assim, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Davi, ele colocava a sua dependência em Deus. Quando, para a gente ilustrar de maneira mais prática essa questão, há um episódio na Bíblia que está descrito na palavra no Antigo Testamento, ali pelos livros de Crônicas ou de Reis, em que Davi, ele chega com a Arca da Aliança, junto com o seu exército. Eles conseguiram, a arca não estava com eles, Davi tinha tomado a decisão de recuperar a arca e agora eles conseguiram. Eu não vou entrar nos detalhes, né, de como foi que isso aconteceu, mas eles entram na cidade de Jerusalém trazendo a arca. E a Bíblia conta que quando ele está fazendo isso, Davi estava tão feliz
que ele dançou, e a Bíblia diz que ele dançou com todas as suas forças, de maneira que ele tirou as vestes de rei. E ele dançou, há uma descrição de que ele não se importou com a sua aparência, ele não se importou com mais nada, ele dançou. Assim, de maneira plena, total, ele se entregou completamente. Ele não se preocupou mais com se ele era rei, se ele não era rei. E a Bíblia conta que a sua esposa, Mical, viu aquela cena e desprezou Davi, porque achou que aquela atitude não era uma atitude digna de um rei. Ele estava mostrando as partes íntimas até, a roupa de baixo dele, ele tinha tirado a roupa de rei. Ele estava desnudo na frente das pessoas. E Davi, quando conversa com Mical e ela expressa essa crítica, ela diz, bonito, né? Um rei fazendo esse papel. E Davi diz assim, olha, eu me faço até mais desprezível, se for o caso, para adorar o meu Deus. Davi tinha essa relação de dependência, a sua honra, isso reflete de que ele não se preocupava com o que as pessoas iam pensar sobre ele, essa honra dele, essa reputação a seu respeito, ele dependia de Deus. Então, a sua dependência nesses aspectos é uma dependência saudável. Ele diz, a minha salvação, Davi sabia que era de Deus que vinha o refúgio, o socorro, a proteção, o livramento, era Deus que dava as vitórias. Então, essa relação que Davi ele tem com Deus é uma relação de dependência saudável. Dependência saudável. Nós, em relação aos outros seres humanos, nós não podemos dizer que nunca dependeremos ou que nós não dependemos. Nós carregamos sim outras dependências. Por exemplo, nós temos, e isso é saudável, gente. Quando nós nascemos, o ser humano ele precisa ser cercado de cuidados afetivos, físicos, cuidados de proteção. Naquele momento, você não tem como se proteger, você é um bebê, você não tem nem consciência de perigo, você não tem consciência de quem é bom, quem é mal. Então, você está à mercê, na dependência daquelas pessoas para cuidarem de você. Faz parte do processo, né? Mas, a partir do momento que eu vou me estabelecendo como uma pessoa que vai alcançando níveis de independência, que eu vou conseguindo conduzir a minha própria vida, ter discernimento para tomar decisões, eu preciso manter a minha dependência de Deus, mas eu preciso também estar em todo o tempo em alerta para verificar o nível de saúde dos meus relacionamentos, para ver se algum desses relacionamentos não estão alcançando uma anomalia, eu vou colocar assim, uma enfermidade chamada codependência. Então, a dependência saudável, ela existe, ela é necessária, é essa que nós estamos falando para a decisão de depender. Mas se existe a saudável, é porque existe aquela que não é saudável. E é essa daí que nós também precisamos falar para a gente reconhecer a questão da codependência. Então, o que é um codependente? O que é codependência? Vamos tentar entender isso aí. O codependente não estabelece um vínculo com o outro. Ele se aproveita. Ou da força que o outro tem, ou da fraqueza que o outro tem, tá? Porque o codependente, ele pode ser aquele que impõe quem ele é, se aproveitando da fraqueza do outro, ou ele pode ser aquele que se submete completamente e fica deixando para o outro o comando da sua vida, se aproveitando da força do outro. Então, ele se aproveita, ele não estabelece vínculos. Portanto, sofre e promove o sofrimento, justamente por apresentar dificuldade em se relacionar, mas ele precisa extrair, ele precisa sugar algo do outro, seja força, seja fraqueza. As codependências, é aí que está a questão da força e da fraqueza do outro, porque as codependências elas se manifestam de duas formas. Ou a codependência impositiva, que é quando o indivíduo ele se acha indispensável para o outro, ele tem a necessidade de comandar o outro, ele acha que ele precisa governar o outro. O outro tem que fazer como ele quer, como ele diz, como ele entende. É a
Codependência impositiva. Eu, para me sentir bem, preciso ter alguém sob o meu governo. Eu preciso mandar. Eu preciso que alguém dependa de mim. Que alguém... E tem, sabe, gente, o ser humano ele é muito complexo, né? Ele é um organismo realmente complexo. Complexo no corpo, ele é complexo na alma e ele é complexo no espírito. Então, na alma, na sede das emoções, na sua mente, essas estruturas, inclusive de relacionamento, elas às vezes apresentam situações que quando a gente olha, a gente diz, meu Deus, mas que coisa maluca. Mas é como o ser humano tem essa alta capacidade de maneira complexa, estabelecer relacionamentos que deixem no mais confortável, sabe? Que alcance algum nível que ele tem de desequilíbrio interno. Então, a codependência impositiva muitas vezes se refere a essa necessidade que eu tenho de me sentir necessário ou necessária. Então, eu preciso. Tem pessoas, vocês já devem ter ouvido ou talvez passado por isso, que sofrem quando, por exemplo, o filho, mas sofrem num nível assim, desesperador. Não estou falando daquilo que é natural, que todos passam. Mas, por exemplo, quando um filho vai para a escola sozinho, é assim, o mundo da pessoa cai, porque ela, naquele momento, tem a sensação de que não é mais necessária. Se ela pudesse, e às vezes alguns fazem isso, fica estimulando, fomentando a dependência. Já viram pessoas que quando vão, mães, né, ou pais, que quando vão se despedir do bebê para sair para o trabalho e precisa ficar dizendo assim, já vou, tá? Mamãe já vai, não vai chorar, hein? Olha, mas a mamãe volta. A criança nem está nesse ponto, nem está chorando, ela até está entretida com outra coisa, ela está tranquila, mas a mãe tem a necessidade. Sabe, às vezes é um traço de codependência impositiva. Eu quero ser indispensável. Eu quero que a pessoa sinta tanto a minha falta que ela não consiga ficar sem mim. Sabe? E essa é uma questão que às vezes a gente está estabelecendo nos nossos casamentos, no relacionamento com filhos. Eu também já tratei disso quando precisei reconhecer que muitas coisas que eu julgava que a minha filha dependia de mim, na verdade não era. Ela não dependia, era eu que precisava que ela dependesse. E por isso eu não largava. Então algumas coisas eu fui abrindo mão, eu fui largando para eu ter saúde emocional e viver a dependência saudável do meu Deus e no relacionamento de vínculos com as pessoas, mas também para que ela tivesse essa saúde emocional. E a codependência anulativa é o contrário da impositiva, é quando eu desenvolvo uma dependência em relação a uma outra pessoa, quando eu preciso que o outro me governe, que o outro me comande, eu fico sempre à sombra, debaixo, sabe? Eu não posso dar um passo. Tem pessoas que dizem, eu só vou se fulano for. Mas não tudo tem um grau de normalidade, mas tem aquilo que se excede. É aquela coisa que a pessoa não consegue ficar feliz se o outro não tiver. Sabe, eu não posso aproveitar se eu... Calma, você tem que ver se não é dependência isso aí. Entende? Então eu vou dar de novo um exemplo da minha própria casa. Eu não gosto de viajar. Eu gosto quando eu posso levar a minha família. Mas eu precisei em um momento parar e pensar. E se eles em algum momento não puderem ir, eu não vou aproveitar? Aí já tem alguma coisa que é sinal de uma dependência ou de uma codependência. Porque eu preciso aprender a ser feliz também quando algumas pessoas ou essas pessoas com quem eu me relaciono mais intimamente não estiverem. Porque senão eu vou estar também levando para essas pessoas um peso. E o nosso relacionamento, ao invés de ser um relacionamento saudável, sabe, de interação, de vínculos profundos, ele vai ser um relacionamento de sufocamento. Eu preciso sempre que o outro esteja. E não pode ser assim, nós temos que ter muito cuidado, né, com a questão da dependência. Sinais da codependência. Como é que você pode perceber sinais? Agora sim, gente, por favor, não procure sinais nos outros. O Celebrando a Recuperação, ele fala sobre você.
Nos grupos de apoio, uma das orientações ou uma das regras do grupo de apoio é que você precisa falar na primeira pessoa. Você fala sobre você, o que você enxerga em você, o que você sente, o que aquilo provoca em você, como você lida com aquilo. Porque o outro é o outro. Mesmo que você enxergue, você não está aqui para enxergar o outro. Não dessa forma. Que sinais você vê em você? Então veja aí alguns sinais. Baixa autoestima, é um sinal de codependência. Senso de identidade frágil. Alta reatividade ou irritabilidade. Preocupação ou cuidado excessivo com o outro. Sabe, sempre eu ouço uma palavra, menino, mas se fulano tivesse... Ei, sempre você está pensando só sobre os outros. Perfeccionismo. Negação da realidade. Uso do sexo para ganhar aprovação, é um sinal de codependência. Compulsões nos relacionamentos, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo ou filhos. A sua vida se centra no marido, se centra no filho, se centra no pai, se centra, enfim, no outro e não em você. Você faz o celebrando, eu já tive pessoas que vieram para o Celebrando e disseram assim, eu estou aqui pelo meu marido, eu estou aqui porque meu filho precisa melhorar. Entra focado no outro, depois descobre que o ciclo não é para o outro, é para você. E não tem como ser para o outro. Bom, sinal de codependência. Assumir o papel e as responsabilidades do outro. Isso é muito comum, às vezes, com os pais, né, você assumindo, não, mas ele fez assim porque fui eu que falei e tal, fica querendo justificar e assumir, não quer que os seus filhos assumam ou colham, né, muitas vezes, as consequências de uma situação que o seu filho provocou, então você quer assumir no lugar. É um sinal também de codependência, uma codependência impositiva, em que você precisa fazer pelo outro, que você se julga necessário para resolver as questões do outro. Então, são sinais que nós precisamos identificar. Será que existe em mim? Existem alguns sinais que são assim bem complexos, né? Eu diria assim graves, mas outros são simples e a gente precisa identificar, porque é nessa simplicidade que às vezes vai nos tomando a questão da codependência. Eu conheço muita gente que tem relacionamentos completamente nocivos do ponto de vista da codependência e não conseguem largar, porque também são situações que a pessoa aprendeu a lidar com elas, assim, a conviver com elas, ela não consegue largar e ela acha que não causa nenhum mal, mas a gente vai enxergando, né? Então veja, uma questão, a codependência ela precisa ser curada. Se você identifica traços de codependência, se você identifica a realidade da codependência, seja anulativa, você se anulando, tendo alguém, sempre que você tendo a necessidade de que alguém, seja teu marido, seja teu pai, tua mãe, teu filho, teu discipulador, sabe, estejam te governando, te mandando, você depende de forma não saudável de alguém, isso precisa ser curado. Seja de forma impositiva, quando você tem que impor quem você é, a sua pessoa. Outro dia o Espírito Santo me falava sobre isso, sabe? Jolene, você pode ensinar a sua filha, seu neto, mas eles não são você. E eu preciso todo o tempo, sabe, gente? Nós, pais, precisamos fazer todo o tempo esse exercício de não nos colocarmos como é que eu posso dizer? Nós somos importantes e sim somos necessários em muitos momentos, mas nós somos os pais e os nossos filhos têm a sua identidade própria e eles precisam crescer na sua identidade, então nós temos que ter esse cuidado, senão a gente vai viver codependência a vida inteira e a gente não vai deixar nossos filhos serem saudáveis e nem nós seremos também. Então a codependência precisa ser curada. O caminho para a cura da codependência. Vamos lá.
Desenvolva seu próprio projeto de vida. Você precisa ter um projeto de vida. Você precisa saber quem você é, para onde você está caminhando. Porque se você não tem um projeto pessoal de vida, de onde você está, de onde você saiu, onde você está e onde você quer chegar, você vai viver sempre a experiência do outro. E na verdade, a codependência é exatamente isso, é quando eu foco no outro e não em mim. E eu preciso ter uma vida. Isso precisa acontecer. Eu vivi também essa questão de precisar romper com alguns elementos de codependência, por exemplo, em relação ao cônjuge, né, ao meu ex-marido. Quando eu me vi agora numa vida em que eu precisava ter um novo projeto, um projeto a meu respeito. Então, assim, foi um processo para mim romper com aquilo que eu tinha pensado em termos de casal e construir um novo projeto. Não foi fácil, não, não é fácil, mas é necessário. E eu tenho meu próprio projeto de vida, independente de filho, independente de neto. Gosto muito de ser mãe, gosto muito de ser avó, gosto de ser uma série de coisas. Eu exerço vários papéis como vocês, mas eu tenho um projeto de vida pessoal, coisas que fazem parte da minha pessoa, que tem a ver comigo, somente comigo. Né? Outro, ame o próximo, mas não viva a vida dele. Amar, cuidar, zelar, se colocar à disposição é diferente de controlar. É diferente de você ter que estar em tudo. Sabe? Às vezes nas relações de amizade nós temos, né, essa questão que a gente diz, não é porque é uma questão de que a gente espera gratidão, mas quando a pessoa de repente, você vê a pessoa num determinado ambiente, com outras pessoas, sorrindo, alegre, vivendo experiências novas e você não está lá, você se ressente. É um traço de codependência. Você queria que você fosse necessário. Por que essa pessoa está feliz se eu não estou lá? Então são questões que a gente precisa resolver e curar em Deus. Deus me mostra. O salmista vai dizer, vê se existe em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então esse trabalho de autoanálise precisa ser, autoexame precisa ser feito diariamente. Dependa de Deus. O caminho para a cura da codependência é você deixar de depender de alguém, seja impositivamente ou anulativamente, para depender de Deus. Transfira, né? Recoloque, realinhe a sua dependência para quem vai estabelecer com você uma dependência saudável, a dependência de Deus. Então, dependa de Deus. Conclusão, é uma citação, Melody Beattie, ela diz assim, se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se tornou o seu problema. E resolver os seus problemas é sua responsabilidade. É a máxima do CR, cada um é responsável pela sua recuperação. Mas aqui especificamente essa pessoa está falando a respeito de que se você percebe que existe a codependência, traços de codependência nos seus relacionamentos, seja com quem for, você precisa fazer alguma coisa para se livrar disso, para se curar disso. Mas quem criou foi fulano, foi porque eu fui criada assim. Sabe, gente, eu aprendi que há um momento em que as nossas escolhas se tornam maiores do que a herança. O que foi estabelecido na sua vida e você não tinha domínio sobre aquilo, seja pelos seus pais, por quem lhe criou, há um momento que agora você é quem decide, que agora você cresceu, você tem a condição de tomar as próprias decisões. Então agora sua decisão se torna maior do que a herança. Então você não é vítima mais, não. Você precisa fazer alguma coisa a respeito dessa questão da codependência se você identifica isso. Não importa mais, ela diz aqui, de quem é a falha no passado. A sua codependência é seu problema e resolver os seus problemas é sua responsabilidade. Então pense sobre isso. Qual é a sua responsabilidade e o que você pode fazer? A pergunta para nós hoje é, você tem o controle da sua vida ou é controlado por alguém? E eu até amplio, ou você tem a necessidade de controlar alguém?
Porque aí a gente já pensa nos dois tipos de codependência. Na anulativa, quando você precisa se anular, você precisa ser controlado, você está sendo controlado por alguém. Ou na impositiva, quando você precisa controlar pessoas, controlar, né? Tem cônjuges que querem que o outro responda do jeito que ele quer. Quando eu digo responda, não é só verbal. Dar a resposta, ter a reação de resposta como você quer. E quando não é do seu jeito, pronto. O mundo cai, o mundo desaba, a confusão está feita. Será que não é um sinal ou um aspecto aí de codependência impositiva? Então, agora que você já conhece a questão da codependência, pense sobre ela, olhe para os seus relacionamentos, faça seus registros e aguarde, porque nós vamos ter grupos de partilha para você partilhar aquilo que você está aprendendo sobre você mesmo. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Beijos!